Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h57. Repita. 6h57. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. Hoje é aniversário do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, 97 anos. Também é o Dia Mundial do Design Gráfico. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 17 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem a transmissão ao vivo no canal do YouTube para reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. Em um novo discurso contra medidas restritivas tomadas para diminuir o contágio da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que pseudo-governadores tentam impor a ditadura e que está chegando a hora disso terminar. Bolsonaro se opõe a medidas de distanciamento social desde o início da pandemia, que já matou mais de 390 mil pessoas no Brasil. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministro da Saúde do Brasil admite dificuldade no fornecimento de vacinas para a segunda dose da Coronavac. Entra em vigor na sexta-feira novas regras para caminhoneiros cruzarem fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Funcionários da LG em Taubaté retomam greve na fábrica. Ministério da Educação confirma que fará ENAD em 2021. Sexta-feira, dia 30, é o último dia para negociar desconto da dívida ativa em Jacareí. Investidores estrangeiros retiraram bilhões de dólares do mercado brasileiro de ações e títulos públicos em março. Com Covid-19, técnico de vôlei Renan Dalzotto é entubado de novo após piora no padrão respiratório. Ariel Roland pede demissão do Santos após 2 meses no cargo. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h03. Repita. 7h03. O Senado instala a partir das 10 da manhã de hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid, destinada a apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Na primeira reunião, os membros da comissão vão eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Cabe a eles, em seguida, indicar um senador para relator da CPI. A sessão será semipresencial. Os senadores podem discursar de forma remota, mas terão de ir ao prédio do Congresso para votar. Há também a expectativa da definição de um plano de trabalho, possivelmente em reunião a ser marcada para amanhã. O plano vai definir, por exemplo, o horário e os dias de funcionamento da comissão e será uma espécie de guia para a atuação da CPI. A apresentação desse documento cabe ao relator. A Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje a segunda dose da vacina da Coronavac contra a Covid para os idosos de 68 anos ou mais que receberam a aplicação da primeira dose nos dias 5 e 6 de abril. O atendimento será das 8 da manhã às 5 da tarde nas 4 unidades da Casa do Idoso. É preciso apresentar documento com foto que tenha CPF, carteirinha de vacinação que comprove o registro da primeira dose e comprovante de residência em São José dos Campos. A vacinação prossegue amanhã nas Casas do Idoso e em todas as UBS Resolve no drive-thru do CEF. Amanhã começa também a imunização dos idosos com 63 anos que vão receber a vacina da farmacêutica AstraZeneca. Já a Prefeitura de Jacareí realiza hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais da saúde. A vacinação deste público acontece no ambulatório de infectologia da Secretaria de Saúde. Os pontos de vacinação externos estarão fechados. A Prefeitura aguarda a chegada de um novo lote de vacinas para retomar a aplicação de primeiras e segundas doses aos demais públicos, de acordo com o Plano Estadual de Imunização.
Por unanimidade, os 5 diretores da Anvisa rejeitaram ontem a importação e o uso da vacina russa Sputnik V pelo Brasil. Primeiro a votar e seguido pelos colegas, o relator Alex Machado Campos apontou a falta de documentação e os possíveis riscos do imunizante à saúde. Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirmou que a atribuição da agência é proteger e promover a saúde da população. O colegiado se reuniu ontem de forma extraordinária para cumprir decisão do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que concedeu um prazo de 30 dias para que a agência reguladora decidisse sobre o uso do imunizante. A Anvisa chegou a recorrer do prazo que venceria nesta semana, mas o ministro indeferiu o pedido ontem. Eu também concordo com a Anvisa. A função dela é cuidar da saúde da população. Isso não resta dúvida. Inclusive, foi uma equipe de cientistas até aí para analisar o laboratório e ver se foram proibidos de entrar. Houve uma confusão danada tal, e isso põe um pouco de medo. Logicamente, ninguém vai tomar vacina que você realmente não confia, né? E que a vacina até agora, a Coronavac, não causou nada para ninguém. Agora a vacina que não é fiscalizada, você não sabe a procedência 100%. Existe, é lógico, que acreditar no cientista, que eles fazem a coisa correta, que eles tenham responsabilidade com a saúde, mas é preciso ter o mínimo de consentimento para que outros países possam ver como a coisa é fabricada. Ponto final, tá certo. O Sindicato dos Bancários confirmou a greve de funcionários da Caixa Econômica para hoje em todo o Brasil. A paralisação será por 24 horas e deve abranger toda a operação das agências, além dos funcionários em home office que também estão sendo orientados a paralisar atividades ao longo do dia. Ainda assim, a entidade afirma que as operações feitas pela internet vão continuar funcionando, ainda que de forma reduzida, para atender os beneficiários do auxílio emergencial e de outros serviços. O sindicato está reivindicando o cancelamento da abertura de capital da Caixa Seguridade, que está marcada para a próxima quinta-feira. A 12ª Vara Civil de Brasília condenou a atriz Regina Duarte a retratar uma publicação em rede social onde informava um valor equivocado sobre a herança deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, que morreu em 3 de fevereiro de 2017. A postagem citava 256 milhões de reais, número que chegou a ser publicado por equívoco no inventário, de acordo com a decisão. Cabe recurso. A determinação divulgada ontem atende a um pedido do ex-presidente Lula e dos filhos do casal, que chegaram a solicitar também uma indenização. No entanto, a cobrança de dano foi negada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu ontem que há dificuldade no fornecimento de vacinas para a aplicação da segunda dose da Coronavac, utilizada contra a Covid. Queiroga deu a declaração ao participar de uma sessão da Comissão do Senado, que discute medidas de combate à doença. Nas últimas semanas, municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Na Paraíba, a Justiça chegou a determinar a aplicação da segunda dose após a ação do Ministério Público. Queiroga declarou que há cerca de um mês a segunda dose foi liberada para aplicação e agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade. Em 21 de março, o Ministério da Saúde mudou a orientação e autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas imediatamente como primeira dose. O governo da Argentina anunciou uma série de novas regras para a passagem de motoristas de carga pela fronteira com o Rio Grande do Sul. Elas passam a valer na próxima sexta-feira. Segundo a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, as novas regras fazem parte de um acordo entre Brasil e Argentina. Entre as medidas anunciadas está a exigência do mesmo teste de Covid-19 para motoristas brasileiros, argentinos ou de qualquer outra nacionalidade. A validade do teste também aumenta. Antes eram permitidos resultados negativos de 72 horas anteriores para que motoristas brasileiros pudessem entrar no país. Agora são 7 dias antes da entrada na Argentina. Na última semana, caminhoneiros argentinos bloquearam a passagem de Paso de los Libres para a Uruguaiana por 2 dias consecutivos. A manifestação pedia que o governo argentino deixasse de exigir teste RT-PCR negativo para a Covid. A
transportadores internacionais, além da adoção do teste rápido para detectar a doença e a vacinação em massa para a classe. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já em Guarulhos, o motorista encontra lentidão na pista expressa, no quilômetro 209, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos agora pela manhã. Também há lentidão na pista marginal a partir do quilômetro 19, aliás, 219, também no sentido São Paulo. Já a chegada a São Paulo, neste momento, tem trânsito intenso, mas o motorista não encontra pontos de lentidão. Rodovia Ailton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, embora com trânsito livre e boa visibilidade, tem tempo nublado agora. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, alguns pontos ainda com neblina na Oswaldo Cruz nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo nublado no trecho de Serra, no trecho de Planalto. Além do tempo nublado, tem neblina em pontos isolados. Trecho de Planalto tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas. Agora 7h11. Repita. 7h11. O prazo para negociar descontos da dívida ativa na Prefeitura de Jacareí vai até sexta-feira, dia 30. Todos os serviços podem ser feitos de forma digital. Para obter o desconto via web, o contribuinte deve acessar o site jacareí.sp.gov.br e selecionar descontos de até 90%, juros e multas de dívidas municipais ou o link Refis, parcelamento de dívida ativa. Para quem já tem usuário cadastrado, a senha no sistema é a mesma. Quem ainda não tem, é necessário realizar o cadastro para efetuar a negociação. Para o contribuinte que optar em pagar os débitos de uma única vez, o desconto será de 90% sobre os juros e multas. Para o pagamento em até 9 parcelas, com quitação de abril até 31 de dezembro de 2021, o desconto será de 75%. Há ainda o desconto de 50% para os débitos que forem parcelados em até 21 vezes de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Após denúncias da população, a Prefeitura de São José dos Campos fechou 2 adegas ontem em bairros da região sul. Os trabalhos foram realizados pelo Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais e pela Guarda Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar através da atividade delegada. Cada proprietário foi multado em R$ 7.250 e nas ações foram apreendidas bebidas alcoólicas e máquinas caça-níqueis. Durante o último final de semana foram aplicadas 14 multas em estabelecimentos comerciais por descumprimento das regras do Plano São Paulo. Na sexta-feira, sábado e domingo, a Prefeitura e as forças de segurança dispersaram logo após o início aglomerações no Campo dos Alemães e no Dom Pedro I, na região sul. Foram abordadas e orientadas 221 pessoas e vistoriados 70 veículos, carros e motos, com apreensão de aparelhos de som de 2 veículos que estavam com som alto, perturbando o sossego público. Foram aplicadas 50 multas por som alto e 67 por irregularidades de trânsito, como estacionamento em locais proibidos. O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, completa hoje 97 anos. Fundado em 1924 como sanatório para tratamento de tuberculose, tornou-se parque público em 2007. Gerido pela AFAC, Organização Social de Cultura, o parque vem promovendo importantes iniciativas que visam a preservação patrimonial e a ocupação positiva com atividades culturais e de qualidade de vida. O atual diretor executivo da AFAC, Aldo Zonzini Filho, que assumiu a direção em fevereiro deste ano, comentou sobre as comemorações. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Clemente. Quero agradecer a Jovem Pan pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje, podendo conversar com vocês. Para celebrar os 97 anos do parque, estamos criando um novo ciclo, em que as atividades desenvolvidas passam a ser seguidas pelas denominadas ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma sigla estipulada pela ONU, baseada em novos eixos temáticos, que são
arte e cultura, qualidade de vida e sustentabilidade, educação, identidade e memória, ciência, tecnologia e inovação, economia criativa e universo infantil. Então, pelo que vocês podem perceber, é uma vasta programação, né? Tivemos no último domingo a apresentação especial de um músico renomado no cenário brasileiro, Naylor Proveta, que é um grande expoente do choro, acompanhado de um quarteto aqui de São José dos Campos, o quarteto Aguará, ressaltando dessa forma a forte relação que o Parque Vicentina Aranha mantém com o choro. Em continuação às comemorações, hoje estaremos lançando, e o público pode conferir, um videoclipe que foi produzido pela equipe da FAC, com o objetivo de passar para o público e frequentadores uma mensagem de esperança, otimismo, nesse momento em que vivemos. Ele conta com a participação de músicos da cidade e também de todos os colaboradores da FAC. A música é de composição do cantor Peleco, daqui de São José, e é inédita. Também em comemoração, teremos neste dia, hoje, dia 27, uma ação de plantio, um plantio dentro das nossas áreas do bosque, aqui do Vicentina Aranha. Então será feito com 2 lives, umas 10 da manhã e outras 15 horas, que é uma iniciativa para reafirmar o compromisso desta gestão com a preservação do patrimônio histórico e ambiental. Só para ressaltar, estaremos recebendo nesse plantio a presença do nosso secretário de Sustentabilidade e Meio Ambiente, o Manara, e também a presença ilustre do nosso prefeito Felício Ramute. Aldo Zonzini Filho comentou ainda sobre o projeto de restauro do parque. O restauro e a manutenção das edificações do parque são também uma prioridade dessa gestão. Para que isso se materialize, é preciso buscar fontes de recursos por meio de leis de incentivos, parcerias e campanhas de captação. Atualmente o parque conta com 2 projetos de restauros aprovados em lei de incentivo, sendo captados junto a pessoas físicas e jurídicas. São 2 pavilhões, é o pavilhão São José e o antigo pavilhão Cozinha Refeitório. Atualmente estamos finalizando as obras de restauro do pavilhão Marina Crespi, e por meio de parceria com a Secretaria de Obras, já iniciamos as obras de manutenção e estrutura da Capela Sagrada Coração de Jesus. Para saber como apoiar esses projetos, entre em contato com as nossas redes de comunicação, através das redes sociais, né? E também, se caso tiver alguma dúvida, faça o contato direto com a nossa diretoria, que todas as dúvidas serão esclarecidas e, com certeza, toda ajuda será sempre muito bem-vinda. O diretor executivo da FAC destacou também a vontade de tornar todo o acervo arquitetônico acessível e a importância de discutir temas como sustentabilidade e inclusão. O objetivo é tornar todo o nosso acervo arquitetônico acessível à população, com a possibilidade de promover uma ocupação positiva do espaço público, com a realização de atividades culturais e formativas e também, concomitantemente, mantendo o patrimônio que diz respeito à história da nossa cidade. É uma satisfação fazer parte da gestão deste espaço, que representa um rico patrimônio para São José dos Campos. E que, diante do momento que atravessamos, como sociedade, é de empatia e preocupação com o futuro. Por isso a importância de trazermos para a programação do parque pautas relevantes como sustentabilidade, inclusão e solidariedade, fortalecendo os laços com a população, preservando sua história, que muito em breve o parque estará comemorando o seu centenário, e se estabelecendo como uma referência no segmento de parques urbanos, não só para São José dos Campos, mas para todo o Brasil. Aldo Zonzini Filho fez um agradecimento especial à Jovem Pan pela parceria. Eu gostaria de agradecer imensamente a parceria com a Jovem Pan, agradecer ao Clemente, a sua equipe, e esperamos juntos caminhar para os 100 anos próximo aí, quiçá mais 100 anos, né, Clemente? Um abraço a todos,
ao seu público e a São José dos Campos. Muito obrigado. É bacana o que disse aí o diretor agora do Parque Vicentino Aranha, né? Parabéns pela matéria, muito boa matéria, bacana isso. O Aldo Zonzini, amigo da gente aqui, ele, a Betinha, esposa dele também, enfim, né? Mas é bom também citar a importância não só daquilo do jornalismo, a nossa função é divulgar aquilo que é de bom, aquilo que é de ruim para consertar, enfim, não é brigar com ninguém, não é nada. Pelo contrário, é fazer o jornalismo verdadeiro, né? Mas não dá para não citar o nome do nosso diretor-geral, o Edson Goulart, que sempre teve um carinho muito especial pelo Parque Vicentino Aranha e não mediu esforços para fazer parcerias, para mostrar a Jovem Pan, para trazer para cá também no ar aqui o Parque Vicentino, né? Fora isso, além de ser um parque urbano maravilhoso, a história do parque é muito bonita. São quase 100 anos de história e história para a saúde, né? Do Brasil, lá do exterior, enfim, né? É muito legal isso, né? E o legal é que a Jovem Pan divulga, né? Ao longo dos anos aí toda a programação do Parque Vicentino Aranha, então traz a informação. É um espaço marcante para a história de São José dos Campos, sim, né? certeza. O Vicentino Aranha faz parte da história de São José dos Campos. Então, são 97 anos de história, muito legal isso, né? Nossos parabéns como aqui. Como disse o Aldo Zonzini, já tem o centenário do Vicentino Aranha, né? Um belo trabalho sendo realizado, não né? Não tenha dúvida. A hora. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h24. Repita. 7h24. O presidente Jair Bolsonaro chamou de idiota uma repórter que lhe fez uma pergunta sobre uma foto divulgada pelo próprio Palácio do Planalto. Na foto, Bolsonaro aparece com um cartaz que simula um cartão de CPF com a palavra cancelado, o que normalmente acontece quando uma pessoa morre. O ataque do presidente da República à jornalista Adriele Veiga, da TV Aratu, ocorreu ontem durante visita à Bahia. Bolsonaro foi à Feira de Santana para inaugurar um trecho de 22 quilômetros de uma rodovia. Durante a visita, causou aglomeração, circulou sem máscara, o que é proibido, e andou de carro com a porta aberta, o que também é proibido. A jornalista questionou Bolsonaro sobre as críticas que ele recebeu pela foto do CPF cancelado em um momento em que as mortes pelo novo coronavírus no Brasil se aproximam de 400 mil. O presidente então respondeu: "Você não tem o que perguntar, não? Deixa de ser idiota, menina", disse Bolsonaro. Não vou nem comentar, viu? Não merece comentários. Eu só sei que ele é mal educado. Ponto. O leilão de biodiesel de número 79 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, terminou com o arremate de 1 bilhão de litros de biodiesel para atendimento à mistura obrigatória ao óleo diesel, segundo o balanço divulgado pela agência reguladora. O montante arrematado vai ser destinado a garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de maio a 30 de junho deste ano. De acordo com a ANP, não houve arremates para mistura voluntária e todo o volume adquirido veio de produtores detentores do selo Biocombustível Social. O preço médio de negociação no leilão foi de R$ 5,53. O valor é 26,5% menor que a média ponderada dos preços máximos de referência regionais usados no leilão. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o dia será com muita nebulosidade e chuva no litoral norte. No Vale do Paraíba, o dia será com grande variação de nebulosidade e chance de chuva fraca, de chuvisco isolado. As temperaturas máximas estarão um pouco mais baixas hoje, mas mesmo assim fica um pouco mais quente. São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem chegar hoje até 26 graus. Neste momento temos 17 graus. 7h25. Repita. 7h25. E o funcionário do Carrefour morreu na Zona Leste de São Paulo no último domingo após sofrer um acidente com uma empilhadeira lá em São Paulo. O funcionário tinha 20 anos de idade e trabalhava na área operacional do hipermercado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os policiais militares foram informados que o jovem morreu após o veículo que ele operava tombar na rampa. Ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e foi dado como morto no local. Em nota, o Carrefour lamentou a morte do funcionário e afirmou que o funcionamento do estabelecimento foi suspenso. Disse o Carrefour: estamos à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.
doações. Nesse momento de imensa dor, estamos em contato com a família, dando todo o suporte necessário e também apoio psicológico, disse a empresa, o Carrefour. Ontem, as ações do Atacadão, empresa dona do Carrefour no Brasil, caíram 2,88%. E nas primeiras 3 semanas da campanha Vacina contra a Fome em Jacareí, foram arrecadados 5.586,5 quilos de alimentos não perecíveis. Trata-se de uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que promove a arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo da campanha é incentivar a doação de alimentos não perecíveis no momento em que os cidadãos forem tomar a vacina contra a Covid-19. Os alimentos ficam sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, que fazem a distribuição para organizações da sociedade civil de Jacareí. As doações são realizadas em todos os pontos de vacinação disponíveis na cidade, no horário em que estiver acontecendo a aplicação das doses. Agora 7h27. Repita. 7h27. E 2020 foi um dos anos mais quentes da história. 2020 foi um dos anos mais quentes da história recente do planeta Terra. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas revelou que a temperatura média global esteve 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, época em que o nosso planeta não sofria com as emissões de gases do efeito estufa. Ao divulgar o documento, a ONU ressaltou que no ano passado, nem mesmo a desaceleração econômica observada em todo o mundo em razão da pandemia de coronavírus foi capaz de frear os fatores que impulsionam a mudança climática. Ainda de acordo com a ONU, a última década foi a mais quente até hoje, sendo 2016 o ano que registrou a temperatura média mais alta da história. A ONU alerta para a necessidade urgente de agir e frear os efeitos desastrosos das mudanças climáticas para proteger a humanidade. No começo deste ano, um estudo da Agência Espacial Americana já tinha concluído que 2020 fora um ano quente. De acordo com o que divulgou a NASA na ocasião, 2020 igualou o recorde do ano mais quente da história, que é 2016. Outras agências climáticas, como a europeia Copérnicos e a NOAA, Agência Americana para o Clima, dizem que 2020 ficou ligeiramente abaixo do ano recorde. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h30. Repita. 7h30. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h32. Repita. 7h32. O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dalzotto, voltou a ser entubado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele, que está com Covid-19, teve uma piora no padrão respiratório. Diagnosticado com Covid-19, Renan foi internado no dia 16 de abril. Ontem, a Confederação Brasileira de Vôlei informou que o treinador havia sido entubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alta. O treinador passou por uma cirurgia vascular devido a uma trombose arterial aguda. Renan apresentou melhora no quadro respiratório após cirurgia. No sábado, o treinador foi extubado e começou o processo de recuperação. Renan já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de educação física. Os trabalhadores da LG retomaram ontem a greve na fábrica de Taubaté após recusarem a proposta de indenização da empresa pelo encerramento da produção na cidade. A paralisação foi decidida em assembleia quando o sindicato apresentou a proposta de indenização da empresa. Esta é a segunda tentativa de acordo entre a empresa e os trabalhadores. De acordo com o sindicato, nesta proposta, os valores variavam de R$ 9.000 a R$ 51.000, de acordo com o tempo de trabalho na
na empresa. Antes, a proposta variava de R$8.000 a R$35.000. Os valores são pagos pela empresa como indenização social pelo fim da produção, que vai deixar cerca de 700 pessoas desempregadas diretamente. Segundo o sindicato, com a recusa, as negociações com a empresa voltam ao Tribunal Regional do Trabalho. Não foi definido prazo para a apresentação de um novo acordo. Investidores estrangeiros retiraram $2 bilhões do mercado de ações e títulos públicos em março, segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central. Foi o primeiro mês com saída desse tipo de aporte do país, após 9 meses de resultados positivos, o que coincide com o agravamento da crise causada pela pandemia de Covid-19. Diferentemente do chamado investimento direto no país de longo prazo, as movimentações no mercado de ações e títulos é mais volátil e varia muito de acordo com as incertezas de cada período. A soma do resultado dos últimos 12 meses ainda é positiva e registra a entrada de $23 bilhões no Brasil no período. É impressionante, né? Tudo que a gente fala hoje tem a ligação da pandemia, da Covid-19, isso é na área financeira, é na área médica, é na área social, não tem como, né? Quando será que tudo isso vai acabar? Agora são 7h35 e por falar em pandemia, em coronavírus, Estados Unidos descobrem 2 casos de contaminação por novas variantes da Covid-19 em pessoa vacinada. Pesquisadores norte-americanos descobrem 2 casos de infecção por novas variantes do coronavírus após 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os casos foram relatados na revista The New England Journal of Medicine e revelam que se tratam de 2 mulheres entre 417 pessoas vacinadas com o imunizante da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. De acordo com os cientistas, tiveram sintomas leves que desapareceram entre 3 e 6 dias após a infecção. Uma das pacientes, de 51 anos, sem comorbidades, foi vacinada com a Moderna em 21 de janeiro e depois em 19 de fevereiro. Em 10 de março, começou a ter dores de garganta e de cabeça e congestão nasal. No mesmo dia, testou positivo para a Covid-19 e logo depois perdeu o olfato. O exame identificou 3 variações do vírus: a da África, P1, a britânica B117 e a chinesa, isolada em 2020. O outro caso, uma mulher de 65 anos, também sem doenças, recebeu 2 doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Os sintomas surgiram depois de mais de um mês, num quadro de congestão nasal, fadiga e dor de cabeça. A principal mutação do vírus identificada foi a de Nova York, o B1.526, embora tenham indícios de outras variáveis. Os pesquisadores afirmam que nos 2 casos, as variantes não coincidem com nenhuma das linhagens já conhecidas do SARS-CoV-2. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou diferente em uma semana de muitos resultados trimestrais de empresas. O índice tecnológico Nasdaq subiu 0,87%, fechou a 14.138 pontos. Já o Dow Jones recuou 0,18% e fechou em 33.981 unidades. Euro fechou cotado no Brasil a R$ 6,58, com queda de 0,96%. Em meio à expectativa para a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o dólar comercial abriu a semana em queda de 0,88%, terminando o dia cotado a R$ 5,44 na venda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia ontem praticamente estável, leve alta de 0,05% aos 120.594 pontos. E vamos à boa notícia. Nenhum estado apresentou ontem tendência de alta nas mortes por Covid-19. É a primeira vez que isso é registrado
desde a criação do consórcio de veículos de imprensa em julho de 2020. Esse bom indicativo era esperado após os números muito altos dos últimos meses em todo o país. Em março, o Brasil chegou a apresentar tendência de alta simultânea em 24 dos 27 estados. É importante agora acompanhar o ritmo de queda nos óbitos, já que a estagnação em um patamar alto também seria muito alarmante. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8h de ontem. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E Ariel Roland não é mais o técnico do Santos. Em entrevista coletiva ontem, o presidente Andrés Rueda comunicou a saída do treinador argentino que pediu demissão do clube. Roland chegou a solicitar que o jogo contra o Boca hoje fosse o último, mas o clube optou por colocar o auxiliar Marcelo Fernandes no comando da equipe. Ontem, Ariel Roland comandou seu último treino pela manhã no CT Rei Pelé. Foi a despedida do treinador do Peixe. Ariel Roland havia sido contratado em fevereiro depois da saída de Cuca, mas a sequência de maus resultados tumultuou o começo de trabalho. Hoje o time entra em campo contra o Boca Juniors na Bombonera às 9h30 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras treinou na tarde de ontem na academia de futebol, véspera da partida contra o Independente Del Valle do Equador. O confronto, que será disputado às 9h30 de hoje no Allianz Parque, é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Depois de ter preservado a maioria dos titulares nas últimas duas rodadas do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira promoveu um trabalho tático com o grupo. Os técnicos Wesley Carvalho, do Sub-20, e Arthur Itiro, do Sub-17, acompanharam a comissão técnica de Abel Ferreira. A presença dos dois profissionais da base do clube faz parte do projeto de integração com os responsáveis pela formação de novos talentos com o grupo profissional. O São Paulo se representou no CT da Barra Funda ontem após a vitória do time reserva por 3-0 diante do Ituano pelo Campeonato Paulista. O resultado classificou a equipe às quartas de final. No campo, Hernan Crespo comandou um treino com as presenças de Pablo e Orejuela. Ambos estão em fase final de recuperação de lesões e podem ser reforços para o tricolor no jogo da próxima quinta-feira pela Libertadores. Quem não deve ficar à disposição é a dupla Éder e Gabriel Sara. Os dois ainda se recuperam de problemas médicos e ficaram na parte interna do CT para realizarem um trabalho específico. Um dia após vencer o Santos por 2-0 em clássico na Vila Belmiro pelo Paulistão, o Corinthians voltou aos treinos na tarde de ontem no CT Joaquim Grava. O técnico Wagner Mancini iniciou a preparação da equipe para enfrentar o Peñarol do Uruguai na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Para a partida, Mancini voltará a escalar o que considera o time A do Corinthians, que foi poupado diante do Santos. Já no próximo domingo, o Timão faz clássico contra o São Paulo em Itaquera, quando deve voltar a dar descanso para alguns de seus principais atletas. A Fórmula 1 adotou por unanimidade um formato de corridas classificatórias de sprint de 100 quilômetros no sábado em 3 grandes prêmios nesta temporada, 2 na Europa e 1 fora do velho continente. É o que anunciou a Fórmula 1 em um comunicado ontem. Na sexta-feira haverá uma sessão de classificação após a primeira sessão de treinos livres de 1h pela manhã, que determinará o grid de largada para as corridas de classificação de sábado. Os resultados das corridas classificatórias de sábado vão determinar o grid de largada para a corrida de domingo. Além disso, os 3 primeiros da corrida classificatória no sábado receberão pontos no Mundial de Pilotos. A partir das classificações na sexta-feira, as equipes não poderão mais modificar
livremente seus carros. O jogador de futebol Gabriel Barbosa Almeida, conhecido como Gabigol, aceitou ontem um acordo com a Justiça de São Paulo para pagar R$110 mil por ter descumprido o distanciamento social durante a quarentena. No dia 14 de março, o atleta do Flamengo foi flagrado em um cassino clandestino na Zona Sul de São Paulo. O acordo proposto pelo Ministério Público determina que Gabigol pague 100 salários mínimos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em troca da extinção do processo de crime contra a saúde pública. Pela lei, o crime de infração à medida sanitária preventiva tem pena prevista de 1 mês a 1 ano de detenção, além de multa no caso de condenação. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos na Rua Armando do Oliveira Cobra, no Serimbura, Rua Estados Unidos, no Vista Verde e a Avenida Central, no Chácaras Reunidas. Essas últimas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Programação do FAMACê em São José dos Campos, na região leste. E os bairros são Vila Industrial, Jardim Ismênia, Bairro do Sapê, Vista Linda, Residencial Planalto, Conjunto Integração, Bairro do Ronda e Vila Guarani. Na região norte, será em São Francisco Xavier. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista no sentido São Paulo a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão agora começando no quilômetro 207 na pista expressa. Por ali são mais ou menos uns 3 quilômetros de lentidão nesse momento por causa do excesso de veículos. E um pouco mais à frente, ainda na altura de Guarulhos, mas aí na pista marginal, quilômetro 219 também tem lentidão agora e também por causa do excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna também já apresenta trânsito lento agora no sentido São Paulo, sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão vai do quilômetro 22 até o quilômetro 18 e também por causa do excesso de veículos nessa manhã de terça-feira. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito sem complicações. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, tem boa visibilidade, principalmente ali na altura de Taubaté, naquele trecho ali a gente já tem sol agora. Um pouco mais acima tem neblina e aí o motorista, claro, deve redobrar a atenção aí com essa questão da visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, trecho ali de Taubaté, trecho de Planalto tem sol, mas ainda tem alguns pequenos pontos com neblina e nesse momento tem pare e siga no trecho de Serra. Então o motorista tem que ficar ligado aí nessa questão. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo nublado, ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina e também tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. O Ministério da Educação, MEC, publicou uma resolução em que confirma a decisão de realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, em 2021. A data, no entanto, não foi estipulada. O ENAD avalia estudantes do primeiro e último ano de cursos de graduação. A prova estava prevista para ocorrer em 6 de novembro de 2020, mas foi suspensa devido à pandemia. Desde então, não havia mais informação sobre a manutenção ou não da prova. A resolução confirma que a edição de 2020 será feita em 2021 e não traz mais detalhes sobre a prova. De acordo com o documento, a decisão foi tomada devido à pandemia de Covid. A edição anterior foi aplicada em 2019. Os resultados divulgados mostraram que as universidades federais são responsáveis por quase 70% das notas máximas no ENAD. Internado para tratar novos focos de câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB,
disse ontem nas redes sociais que continua a luta pela vida e com vontade gigante de vencer. Em uma postagem para homenagear o filho Tomás, de 15 anos, o prefeito escreveu que vai enfrentar, combater e vencer a doença. Enfrentar, combater e vencer. A luta pela vida continua e com você ao meu lado, a vontade de vencer é gigante. Obrigado por estar sempre aqui, filho. Eu te amo, afirmou o prefeito. Covas foi internado no último dia 15 para a realização de exames de controle que descobriram os novos tumores. Desde então, o prefeito está realizando novas sessões de quimioterapia e imunoterapia. O médico oncologista que acompanha o tratamento contra o câncer de Bruno Covas afirmou ontem que a drenagem de líquidos no pulmão a que ele foi submetido surtiu efeito e que o político pode ter alta nesta terça-feira. A hora? 7h53. Repita. 7h53. Eloy Moreno, as reclamações ouvintes no nosso WhatsApp, 99707-7791. Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Tiago, de São José dos Campos. Ele fala sobre uma situação que a gente já reportou aqui no Jornal da Manhã. É uma câmera que tem ali na saída 149, aquela marginal da Dutra, que dá acesso ali ao DCTA. Os motoristas, segundo palavras aqui do Tiago, ele mandou um áudio pra gente ontem explicando aí o ponto de vista dele. Ele diz que os motoristas não sabem se é um radar de velocidade ou se é uma câmera de monitoramento e aí acabam freando com tudo. Ele diz que já presenciou várias vezes isso acontecendo e ele sugere aqui seria interessante ter uma placa explicando se é um radar de velocidade ou se é um radar apenas para identificação via imagem, enfim. Acho que até faz sentido o que o Tiago está falando, porque realmente quando você sai ali daquela marginal e desce em direção ao DCTA, essa câmera, né, tá logo na entrada ali. Como não tem uma placa de velocidade e na pista marginal, agora me falha a memória, mas eu acho que é 80 ou 90 quilômetros por hora na pista marginal. Você sai a 90 e entra para 40, uma placa de 40 lá. Então você acaba freando bruscamente. Muito exatamente. Então, talvez uma outra sugestão até aqui em relação a essa observação do Tiago, colocar... ter o radar. Não, claro que não. Eu acho que, eu tenho a impressão de que aquela câmera é uma câmera de identificação. Eu acho que ela poderia ser colocada um pouquinho mais à frente. Também, né? Não tanto na saída ali da pista marginal. Uma coisa que o Tiago comentou é que, assim, quem é de São José dos Campos pode até entender que é uma câmera de monitoramento para verificar, né, os carros que estão entrando, placa, essas coisas. Mas quem é de fora da cidade não vai saber, porque não tem nenhuma placa, pode achar que é um radar e que vai multar, e aí acontece isso, freia com tudo, que pode aí causar um acidente. Aliás, são várias na cidade. Sim. Várias dessa aí. Agora, o Juliano de São José dos Campos, a gente vai fazer um bolinho para comemorar, porque, quer dizer, comemorar a gente evidentemente está fazendo uma ironia aqui, né? Porque o Juliano já vem reclamando desse problema desde a época do prefeito Carlinhos. Eu lembro disso, aliás, eu acho que até anterior a isso, mas no Jornal da Manhã, eu lembro desde a época do prefeito Carlinhos, o Juliano reclamando das escadas que tem ali na Cidade Jardim. Ele já falou pra gente sobre esse problema, ontem ele falou novamente. Quem tem pouca mobilidade sofre para atravessar de um lado para outro da avenida, porque a avenida ela tem aquele trecho, aquele gramado e tem um desnível entre as duas pistas, né? Isso, exatamente, canteiro central. E aí tem aquelas escadas que o pessoal fez para, em termos, digamos assim, a ideia é boa, né? De facilitar a descida das pessoas, mas infelizmente tem problema de conservação e essa específica que o Juliano está falando, ela sai na pista, quer dizer, é uma situação bem complicada. O Juliano, olha, faz muito tempo. Eu vejo ali só duas chances de a coisa resolver. Primeiro, tira aquela escada. Seria um ponto de partida, né? O outro é faixa de pedestre e um semáforo. Ou então, eu acredito, jeito, né? Eu acredito que... O canteiro central, tanto quem vai acessar a escada como quem vai atravessar, as duas estão na pista do rolamento. Não tem como, né? Então, mas eu acho, Clemente, talvez, não sei, estou falando aqui, não sou engenheiro, né? Estou falando como usuário, mas talvez seja possível fazer uma travessia em L, por exemplo, você sai no canteiro central, como tem aqui na Avenida Andrômeda, ali próximo do Vale Sul Shopping, por exemplo, é uma travessia em L, porque o espaço é pequeno, então você entra no canteiro central, você se movimenta ao longo do canteiro central. Tem semáforo e tem faixa de pedestre. Sim. E lá não tem. Então
Agora, uma coisa é fato, né, Clemente? Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Ou então, como você disse, vai lá e tira a escada, porque realmente, do jeito como tá... O risco existe, né? Muito, sem dúvida alguma. Muito antigo ali. A gente tem reclamação também do Luiz Carlos, de Jacareí, mas amanhã a gente traz a do Luiz Carlos, do Tiago, que são de Jacareí, e também da Paloma, de São José dos Campos. Aliás, você que ouve aqui o Jornal da Manhã, também pode participar, manda a sua mensagem. Não estamos em vídeo hoje, é bom lembrar, né? Isso, exatamente. Reforma, a gente em breve volta com as gravações ao vivo, né? Exatamente. Aliás, mais um ponto, né, Clemente? Ontem a gente estava dando uma olhada no estúdio novo, tá ficando bonito, hein? Chique. Fala a verdade, tá chique, muito chique. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, manda mensagem pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Apenas reforçando que mesmo que a gente não coloque a sua reclamação aqui no ar, elas já estão sendo encaminhadas para quem realmente deve resolver a situação. A gente apenas coloca no ar para reforçar essa nossa solicitação. Exatamente isso. 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final. Em sessão da Comissão do Senado, que discute medidas de enfrentamento ao coronavírus, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou ontem a judicialização para entrega de doses da vacina Coronavac e afirmou que se todos procurarem a justiça, não haverá para todo mundo. Aos parlamentares, ele citou o caso da cidade de João Pessoa, que diante da falta de imunizantes para aplicação da segunda dose, teve que garantir as vacinas por decisão judicial. Só que, se todos judicializarem, não há doses para todo mundo. Não é a judicialização que vai resolver esse problema. O que resolve isso aqui são políticas públicas efetivas, que é o que nós temos tentado colocar em prática no Ministério, disse. Queiroga ressaltou que a previsão é de que novas doses da Coronavac só sejam distribuídas pelo Instituto Butantan em 10 dias. O ministro também disse, sem dar detalhes, que a pasta deve emitir nos próximos dias uma nota técnica sobre a aplicação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19. Em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há dificuldades com essa segunda dose, explicou. Durante a audiência, Queiroga também anunciou que o primeiro lote de vacinas da Pfizer chega ao Brasil na próxima quinta-feira. Nas últimas semanas, vários municípios limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Há cerca de um mês, em 21 de março, o Ministério da Saúde mudou a orientação e autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas imediatamente como primeira dose. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.